E hoje, diretamente aqui dos nossos estúdios do It Coworking, o melhor coworking para você vir, trazer sua empresa, fazer seu trabalho, fazer reunião e também fazer evento. Estamos aqui todos os dias, se fosse você, já vem conhecer aqui a gente. Eu tenho a honra de receber ela, que é psicóloga, empresária, direto de Igarapé-Miri, terra de grandes empreendedores. Seja bem-vinda, Auriana. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite. É uma honra estar aqui com você nesse momento, poder partilhar um pouco da nossa história enquanto protagonizar e falar um pouquinho dessa trajetória nesses longos anos, mais de 10 anos no mercado. Fantástico. Agora, só para deixar aquela mensagem, você que está aqui com a gente já sabe, o podcast tem muita informação, a gente traz grandes empreendedores e eu sempre falo o seguinte, Auriana, toda vez que quem assiste o podcast e pega uma sacada, pega uma informação aqui de dentro e aplica no seu negócio e consegue mudar o seu negócio, já valeu a pena, tanto para a gente, que esse é o nosso propósito aqui, e para eles também que vão assistir. Então fica até o final, vai ter muita informação importante, vai ter muita coisa que eu tenho certeza que pode mudar o seu negócio se você assistir até o final. E já para deixar também mais um convite, Auriana, qual é o teu Instagram? @protagonizar, o RH no final e _. Fantástico, então já segue também, porque eu tenho certeza que vai ter alguma informação que ela vai trazer e aí depois ela vai pensar assim, onde eu encontro ela? Já sabe, já tem o Instagram, tá? Então pra gente já iniciar com o pé direito, eu quero que tu conte a tua história, bem resumida, direcionada para que a gente daqui a pouco comece a entrar em alguns pontos. Certo. Bom, meu nome é Auriana Rodrigues, eu sou psicóloga, atuo na área clínica e organizacional e atualmente estou à frente da Protagonizar. Serviços organizacionais, carreiras e oportunidades. Então já são mais de 10 anos atuando dentro da área organizacional e aí eu decidi transformar tudo isso para o mercado de maneira mais potencializada. Então a Auriana é empreendedora, sim, que traz o seu negócio dentro do mercado de trabalho para empresas e pessoas que buscam se desenvolver, buscam aprimorar o seu perfil, a sua posição no mercado. Legal. E Auriana, eu gosto de trazer o podcast e algumas partes do início, trazer as principais dores do empresário. Né? O que é que o empresário hoje ele faz meio que errado ou tem como mito algumas coisas relacionadas à contratação de pessoas? Geralmente ele deixa muito no automático, né? Preciso contratar fulano e só ver assim, o fulano faz um cara crachá no currículo, vê que, né? E aí, não, esse aqui pode trabalhar e ir atrás. Sim. Eu queria que tu trouxesse as principais dores, problemas, o que é que o empresário vive hoje nesse movimento, né? Inicialmente de dificuldades, né? Para depois a gente trazer as soluções. Bom, as dificuldades maiores é compreender muitas vezes o que de fato eles estão buscando, né? Existe sim um desalinhamento muitas vezes da onde se quer chegar. Então, a dificuldade é encontrar esse perfil alinhado à sua cultura, encontrar esse perfil alinhado aos seus valores. Então, isso tudo impede de alcançar resultados, porque quem faz são pessoas. Então, a dificuldade do empresário muitas vezes está em organizar esse planejamento estratégico, da direção do negócio dele para onde ele quer ir. Entendi. E aí entender o que é entender os valores dele, cultura, para ver quem se conecta. Né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas elas acham que é só o currículo, né? E por detrás desse currículo existem pessoas que fazem acontecer nas organizações. Pessoas que têm suas histórias, suas dores, suas trajetórias, e tudo isso precisa ser ouvido. Eu gosto muito da frase: precisamos sair do automático no recrutamento e seleção. Precisamos fazer desse candidato não mais um checklist. Por quê? Porque não recrutamos como há 20 anos. Estamos hoje num ambiente altamente tecnológico, de inteligência artificial. Então, eu sempre digo que o trabalho não será necessariamente fazer de forma veloz, mas transformar isso em valor. E valor se tem com experiência, se tem com preparo. Então, a Protagonizar, ela está tanto para as organizações, para trazer esse olhar estratégico, quanto para as pessoas. Conectar pessoas com identidade aos seus propósitos.
Fantástico. E a gente indo no recrutamento além do currículo, eu queria saber o que é que tem além do currículo. O que é que a gente enxerga na pessoa do outro lado, né? Tu falaste que são outras pessoas, mas o que é que tem mais, assim? O que é que a gente consegue detalhar mais? Essa pergunta ela é fantástica, porque é exatamente uma das coisas que a gente gosta muito de falar na Protagonizar. Não é só preencher uma vaga, é potencializar pessoas para terem escolhas conscientes dos seus trabalhos. E isso é fantástico, Alexandre, porque se a gente for olhar para dentro da organização, a gente não separa mais o ser humano do que acontece lá fora. Uhum. Ouvia-se, quando chegar na empresa, deixe os seus problemas na porta, né? Mas será que dá para desintegrar? Não, não dá. Então, o que tem além do currículo é pessoas no seu todo, das suas vivências. Trabalho, vida pessoal. Quer dizer, é importante escutar para extrair ao máximo informações para ver se conversa com o que a organização está procurando. Então, não se pode mais pensar, tem um curso, sim ou não? É formado há quanto tempo? Sabe? Como se a gente estivesse lendo um roteiro. Uhum. A Protagonizar acredita na entrevista dialogada, humanizada. E é importante a gente falar que essa humanização, ela não nos coloca num lugar romântico do processo. Temos critérios, temos processos, mas coloca a pessoa num lugar confortável para falar de si, né? E isso é que é o legal. É fazer as pessoas se sentirem no processo seletivo acolhidas. Porque nós não estamos, enquanto recrutadores, aqui e o candidato aqui. É assim. É o mesmo nível. Porque da mesma forma que eu, recrutador, quero contratar alguém para determinada vaga, a pessoa do outro lado, ela quer saber que empresa é essa. Ela quer saber que organização é essa. E aí, nesse bate-papo, nessa conversa, nesse diálogo, a gente vai entender se o que eu tenho faz sentido para quem está do outro lado. Porque aí não adianta ser só de um lado. Não. Né? Porque o interesse tem que ser mútuo para a pessoa também continuar, né? Sim, até porque saber que essa pessoa vai entrar numa organização e vai fazer carreira e isso vai trazer à vida dela, né, uma alegria de estar onde realmente gostaria de estar, é o que dá sentido para o trabalho do recrutador, né? Então a Protagonizar enaltece isso. Eu sempre digo que não tem o candidato que não é bom. Tem o candidato que não é bom para aquela posição, para aquela vaga, mas não, quando eu falo bom, não é no sentido de ruim, sabe? Mas de desenvolvimento. Ou seja, você não é bom para esta oportunidade, mas você é ótimo para esta. Isso me lembra um candidato que me pediu um retorno de uma entrevista que eu fiz, né? Ele queria um feedback, ele queria saber como ele tinha se saído no processo seletivo, e eu disse: "Você foi maravilhoso". E aí, provavelmente, ele esperava eu dizer que ele não tinha sido bem. Aí eu expliquei: você foi maravilhoso, mas você é potencial para outra oportunidade. Sim. Onde vamos manter aqui o seu currículo, como no nosso banco de talentos, para outras oportunidades. Isso é acolher também, né? Porque a gente valoriza o que o candidato traz para outras posições, outras oportunidades, e não anula ele porque ele não passou naquele processo. E a gente, aqui eu falo com muitos empresários, e uma grande recorrência de reclamação ou de, tipo assim, de dizer que é um problema que está passando é a falta de pessoas qualificadas para contratar. Aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, como é que tá o mercado, né? Porque conecta muito nisso que tu falaste. Não é que não tenha pessoas qualificadas, a pessoa tá procurando errado, ou o dono do negócio não contratou a pessoa certa para encontrar. Eu queria entender, assim, na tua visão, o que é que tu acha que está acontecendo? Primeiro ponto, a gente precisa entender qual a necessidade do empresário. Qual é a necessidade dessa organização? A Protagonizar, ela trabalha de maneira personalizada. Nossas soluções, elas não são padrões. Recentemente, uma cliente queria uma proposta, eu digo: não, vamos ter um contato. Eu quero ouvir você.
Então, um dos nossos diferenciais é criar soluções a partir da necessidade. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando também de um outro lado, o candidato que tem a experiência, mas não se posiciona. Então, o currículo dele é carregado de boas vivências, mas na hora da entrevista ele não consegue transmitir. E aí aqui do outro lado eu já não estou falando do empresário, eu estou falando do profissional. Então, de um lado, a empresa que precisa realmente saber as suas necessidades e o recrutador conhecer para encontrar esse perfil adequadamente, né? E do outro lado também o candidato que precisa estar buscando ter um posicionamento melhor, saber contar a sua história. E aí, saber contar a sua experiência. E aí, inclusive, tenho alguns empresários que passam por aqui e falam assim, o problema é do Bolsa Família, o problema é do Tigrinho, que aí, né, que as pessoas acabam não... O que acontece? A gente pensa assim, não tem oportunidade. Na verdade, tem oportunidade. As pessoas que não estão sabendo se conectar direito aqui, então, né? Ainda existe por parte das pessoas que procuram trabalho desenvolver a responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente está com um processo seletivo todo engatilhado e a pessoa falta no momento da entrevista com o cliente, né, com o empresário. Então, a gente tem aí uma polaridade daquele que precisa, mas daquele que não sustenta. Total. Entende? Então, é muito legal falar disso, porque é uma forma da gente trazer às pessoas essa consciência. E aí volta uma das filosofias, né, que a Protagonizar traz. Faz sentido essa vaga mesmo para você? Pelo quê? Porque não importa para mim entrevistar um candidato e durante a entrevista ele dizer para mim, Auriana, não vou continuar no processo. Entende? Então, quando a gente fala em processo seletivo com identidade, propósito, consciência, é a pessoa entender o lugar que ela quer ocupar também. Isso é legal. Entende? Porque se desiste, tá tudo bem. E se continua, tem propósito. Não tem problema desistir. O problema é continuar sem propósito. Porque provavelmente, depois de 3 meses, essa pessoa não vai estar nessa organização. Ou ela vai ser desligada, ou ela vai pedir demissão. Então não é só o recrutamento pelo recrutamento. É o entendimento de onde se quer chegar. Por que se faz sentido essa vaga para você? Auriana, deixa eu contar uma história minha. Eu, um tempo atrás, em 2021, logo depois da pandemia, recebi um convite para ir trabalhar numa empresa. Eu já tinha passado nela lá atrás e me fizeram um convite de novo para voltar. E aí, inicialmente, era uma área mais comercial, que tem a ver comigo, e tinha uma outra... E aí tá, nesse fluxo aqui, uma outra diretoria dentro da empresa viu meu currículo e falou assim, não, eu quero ir também para cá. Uma área mais gerencial. Só que o comercial tem comissão e tal, e tem a possibilidade de ganhar mais. E aí, naquele momento, eu exatamente isso que eu me vi agora onde tu falaste, né? Era uma área que eu tenho mais facilidade, mas tinha uma área que eu queria me desenvolver mais, mesmo ganhando menos. E aí eu fui pra cá e fiquei aqui uma temporada, depois saí porque eu precisava empreender. Mas eu entendi que era onde eu me vi, né? Sim, onde que fez sentido. Fez sentido naquele momento, né? Então, e tomou uma decisão consciente. Totalmente consciente. Para onde realmente você queria ir. Sabia onde eu ia chegar, sabia exatamente ali. Aqui talvez fizesse sentido, mas eu já tinha aquela competência, eu queria desenvolver uma outra competência. Né? E ali me proporcionou isso e foi fantástico. Assim, Agora, dentro desse tema, é muito importante a gente entender uma coisa, para a gente não romantizar o processo de, então quer dizer que a pessoa tem que fazer só o que gosta? Total. Então, o que acontece? Não é fazer o que gosta, é fazer o que faz sentido, é planejar a carreira. E essa caminhada de planejar a carreira é se permitir viver que vai acontecer ali dentro daquele trabalho, daquela experiência, onde nem sempre vai ser só o que a pessoa gosta de fazer. Mas até dentro do que ela não gosta, ela vai descobrir o que potencializa. De alguma forma, você encontrou aqui, nesse trabalho, algo que te potencializa e te deixa bem, valida, né? E tinha a ver também, depois eu te conto como foi essa passagem, acho que no
Não faz sentido trazer aqui para o podcast. Mas depois eu te conto no detalhe isso aqui, tu vai ver que fez sentido pra caramba. Mas aí, agora a gente estava conversando e tu me falaste sobre feiras de Trabalhabilidade. trabalhabilidade. E aí, essas feiras elas são muito importantes, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado, que é exatamente Sim. nesse caminho, né? De entender por onde ir, conhecer outros novos mercados e até entender como é que funciona, como é que vocês atuam dentro dessas feiras. Na verdade, nós fomos convidados por uma instituição de ensino superior a estar presente, colocando as nossas oportunidades aos alunos, né? Então, geralmente, essas feiras elas funcionam dessa maneira. Nós nos apresentamos para trazer o nosso trabalho, para falar um pouquinho sobre mercado, sobre entrevista, ouvir o jovem, né, acadêmico ali, vivendo o processo dele de desenvolvimento e mostrar para ele o mercado de trabalho através das oportunidades. Porque eles depois também vão estar conectados, vão passar por ti, né? Para Sim, serem contratados em algum sim, lugar, né? sim, alguns sim. Uhum. E aí, vamos trazer agora para o lado do candidato, né? A gente falou do currículo, vamos trazer para o lado do candidato. Hoje, o que mais pesa? A experiência técnica ou aquela posicionamento, experiência mais profissional de já ter vivido? Os dois precisam ter congruência, porque não adianta ter a experiência e não saber falar sobre. Então, a experiência técnica ela te leva para as oportunidades, mas é durante a entrevista aquilo que você sustenta, o que você fez, que vai ser decisivo para a sua contratação. Então, eu diria que tem que ter esse equilíbrio. Eu preciso ter aproximação à vaga a partir das minhas experiências de trabalho, e durante a entrevista eu preciso me posicionar. Eu preciso saber contar. Isso me lembra muito essa questão de contar a história, né? O candidato vai contar a história dele. Essa história ela tem que ter coesão. Ela tem que ser autêntica. Até porque nós, recrutadores, nós somos preparados para esse momento, né? Estudamos de alguma forma para isso, para compreender, para usar as técnicas, para direcionar, mas fazer disso um momento humanizado, sem precisar ser uma sentença para o candidato. Porque eu acho que isso é legal a gente trazer. A Protagonizar, ela quer trazer um recrutamento leve, fluido, de forma que o candidato se sinta valorizado enquanto pessoa que busca trabalho e que também é alguém que merece o respeito, para contar o seu momento, contar a sua história e a gente fazer desse lugar experiência. É a grande mudança que teve de 20 anos atrás, né? Das contratações, né? Sim. A geração é outra. Não entrevistamos mais como há 20 anos. Nessas minhas experiências de trabalho, com os meus clientes, em mesas estratégicas a gente escuta o que vamos fazer com essa geração Z, com esses jovens imediatistas, como que a gente vai organizar isso? E aí eu deixo eles conversarem e depois eu falo, gente, não é o que a gente vai fazer, é como a gente vai tirar valor, no bom sentido da palavra, do que eles trazem como inovação. Porque isso daí vem agregar, uma empresa a caminhar com inovação, com criatividade. Então, é um outro perfil. É um outro perfil, uma nova visão, uma nova forma de estar no mundo também. No mundo do trabalho. É um outro ambiente, né? É que nem no futebol, né? O futebol Sim. dos anos 70 tinha um jeito, hoje é outro, mas tinha todo um ambiente relacionado a isso, né? Até as viagens, né? Eles iam viajar, tinha um jeito de viajar, era menos confortável, estavam cansados. Hoje é tudo muito mais confortável, tem um jeito de jogar diferente e isso traz para todas as outras áreas, né? Recentemente eu publiquei na página da Protagonizar um texto sobre a inteligência artificial, Fala-se muito sobre isso. E eu penso que um dos maiores desafios vai ser a gente fazer com que essa geração que venha, ela consiga decidir de maneira mais empreendedora e segura. Porque a IA, ela faz textos, ela transforma planilhas, ela pensa um pouco o processo. Mas quem vai conduzir é o ser humano que tem a capacidade de tomar decisões assertivas de determinado negócio. Entende? Então, é uma questão assim da gente olhar e pensar
como vamos preparar os nossos jovens para entender que é importante, além da tecnologia que te possibilita estudar, aprender, se posicionar. E aí, como é que a protagonizar hoje ajuda o profissional a comunicar o seu valor? Bom, nós trazemos workshops, trazemos cursos, né, trazemos imersões para o mercado de trabalho, falamos sobre currículo, como se preparar para uma entrevista de emprego, como ter postura profissional, se posicionar. Então, esses serviços possibilitam as pessoas a se desenvolverem. E aí, o que é que tu sente conectando isso que tu falaste com a IA? Nesse movimento aqui de valor, tu sente que as pessoas estão ficando cada vez mais rasas em termos de informação, de contar um pouco mais de você, e tu sente que elas estão perdendo aquela profundidade de conversa? Eu sinto que a IA pode tirar, sim, as pessoas dessa busca do conhecimento, porque a IA traz essa informação pronta. Então, isso pode ser uma grande dificuldade para desenvolvimento de grandes líderes nas organizações se for só mecânico, se for só o documento pronto. A gestão de pessoas ela vai requerer, apesar de algumas posições de trabalho elas serem extintas, vamos dizer assim, pela IA, mas a gestão de pessoas ela acontece na conexão. Porque de alguma forma vai existir pessoas nessa empresa, entende? Então eu acho sim que um dos grandes desafios é pessoas menos preocupadas em absorver conhecimento, porque a tecnologia vai trazer muitas respostas prontas. E aí está a grande dificuldade disso tudo para profissionais que vão para uma entrevista e precisam falar, né? Colocar a sua posição, o que viveram, enfim, e a própria organização que precisa produzir negócios sustentáveis. E aí acaba que nesse movimento o profissional ele fica muito dependente, né? E aí nesse fluxo todo, o que é que tu enxerga? Quais são os sinais que tu olha para identificar um bom profissional? O repertório precisa ser seguro. O repertório precisa trazer consistência. Quando a gente faz uma entrevista, a gente faz através de métodos, né? Apesar de ser dialogado, tem métodos, né? Tem critérios. Então, a gente faz a seleção por competência, que vai buscar nesse candidato compreender qual era a forma que ele vivia esse trabalho, para justamente enxergar no repertório dele se realmente existe ali a competência que a empresa está buscando. Entendeu como não é solto e aleatório? A gente tem um perfil de uma vaga, tem uma empresa com uma necessidade e tem um candidato. Então, a gente escuta o candidato e o que faz a diferença é como ele sustenta a experiência dele a partir do que ele conta. E, obviamente, dentro desse processo de diálogo, tem os métodos que utilizamos no recrutamento e seleção para chegar ao candidato que realmente tem mais inclinação àquela vaga que a gente esteja trabalhando. Fantástico. E aí tu consegue dar um match perfeito quando tu encontra um candidato que tem essa profundidade com o que ele precisa na vaga. Sim, sim. E aí, se tiver conectado, se faz sentido para a pessoa estar naquela posição, daquela vaga, a empresa só tem a ganhar com uma pessoa que vai potencializar também o seu dia a dia, né, o seu trabalho. Fantástico, é a mesma coisa que colocar um bom piloto dentro de uma Ferrari, né? Vai andar bem, né? Vai conseguir dirigir bem, né? E aí a gente vai precisar entender se esse piloto se sente bem em dirigir essa Ferrari, se faz sentido para ele. Isso aqui que tu falaste agora, pode-se dizer que é a cultura? Se esse piloto se encaixou bem ali, ele conseguiu se conectar na cultura? Sim. E quando a gente fala dessa cultura, a gente fala de todas as formas que essa empresa funciona internamente, né? É muito importante falar disso porque eu vou dar um exemplo. Por que as organizações elas fazem pesquisa de clima organizacional? Elas querem compreender se as pessoas estão ali felizes, adaptadas,
Então, se a gente tem um candidato que vai, hipoteticamente, dirigir uma Ferrari e se sente bem, ele se conecta àquele veículo, um exemplo, de alguma Uhum, maneira. uhum, Então, se a gente tem um candidato que vai trabalhar numa indústria e se sente bem nesse ambiente industrial, ele também se inclinou à maneira que essa indústria funciona. uhum. Nem todo administrador vai querer atuar num hospital, Total. como nem todo administrador vai querer atuar numa indústria. Eu gosto de falar disso também, Uhum. porque as profissões elas têm diversos caminhos totalmente diferentes. E aí a gente precisa trazer durante a entrevista esse processo para que a pessoa veja se faz sentido para ela atuar aqui e não aqui. Clima organizacional é um dos serviços que a Protagonizar entrega? Sim, quando a gente faz a consultoria para o nosso cliente, né, a gente também traz essa consultoria de entender ali o que de repente pode melhorar. Na verdade, a partir do diagnóstico, primeiro organizacional, Uhum. e o clima organizacional faz parte de um dos métodos que se utiliza para conhecer a empresa, para como as pessoas estão se sentindo ali dentro, como é que está esse ambiente. E aí, o que é avaliado dentro? Eu queria entender um pouco mais. Eu queria que primeiro tu explicasse um pouco mais o que é o clima, até para o empresário que está assistindo a gente entender a necessidade dele fazer. Quando a gente fala de clima, a gente fala de várias partes dessa organização. A gente fala da estrutura, a gente fala do modelo de liderança, do negócio. Então, a gente vai entender se aquela pessoa que trabalha com ele, ela está se sentindo bem naquele ambiente, na estrutura que ela tem de trabalho, nas relações que ela tem com a liderança. E por que que isso é importante? Porque as pessoas que não trabalham satisfeitas, a tendência é que elas deixem seus trabalhos. Uhum. E hoje, mais do que nunca, a gente vê aí um cenário no mercado do empreendedorismo cada vez mais forte, Uhum. né? Então, as pessoas validam hoje ambientes saudáveis. E aí acaba que quando um ambiente não está bom, o empresário acaba não conseguindo contratar as pessoas boas, melhores. O que é que eu vejo? O que é o que é que eu sinto? Que se uma empresa não tem um clima, uma cultura, um movimento ali interno bom, ele acaba atraindo profissionais que talvez é o que ele consegue contratar. E aí aquilo ele não consegue montar, né, um time, Sim. um movimento ali dentro. E aí, esse primeiro momento aqui, para ele entender isso, é o clima que traz essa leitura desse cenário dele ali dentro. O clima é só um elemento, É só uma parte, é só né? uma parte, porque aí a gente não pode desconsiderar o processo de liderança que influencia muito, extremamente na permanência das pessoas nas empresas. Tem pessoas que pedem demissão por conta da liderança, entende? Então, assim, isso me lembra a pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas, Uhum. porque a gente precisa compreender o que é que os meus colaboradores estão precisando. Nem sempre aquilo que o dono acha que é bom é o que a equipe quer ganhar, é o que a equipe quer receber no dia a dia do trabalho. Quando eu falo receber, é fazer parte, sabe? Aí por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu também escuto nesse mesmo movimento o empresário falar assim: Alexandre, eu não consigo segurar ninguém nessa vaga. Isso tem muita relação também com o clima organizacional, com o negócio dentro do mercado, com o ambiente da empresa que de alguma forma é refletido por esse clima. Se a vaga está alinhada com a Se pessoa, a né? vaga está alinhada com a pessoa, total. Quando a pessoa está procurando trabalho, a gente precisa investigar o que de fato ela está buscando ali. Porque se de repente ela estiver num nível acima da vaga e se candidata, os riscos são grandes dela sair nos próximos, depois dos 3 meses de experiência, ela pede para sair. Uhum, Porque aquilo foi o momento que ela precisava trabalhar, né? uhum. Trabalhar, todo mundo precisa pelas suas necessidades, mas se realmente aquilo faz sentido para ela, se não fizer, ela vai pedir desligamento. E aí o comportamento dentro da empresa é algo avaliável na hora da demissão e contratação? O comportamento da pessoa, principalmente demissão, né? Porque já está acompanhando ali. Você tocou um ponto fantástico do momento que a gente vive hoje. Eu não diria no mercado, mas no mundo, né? Porque hoje mais do que nunca se fala em saúde mental Total. no trabalho, né?
Hoje é dia 25 de maio e a partir de hoje a NR1 passa a vigorar, né, onde busca das organizações processos que tragam para o trabalhador uma qualidade no trabalho, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, a protagonizar, ela não olha para o comportamento de maneira reducionista. E eu diria que isso nem deveria ser algo isolado, mas a gente precisa olhar para as pessoas além de um comportamento e entender o que tem por detrás disso. Uhum. Se um colaborador não está produzindo, ele não está produzindo porque ele é incompetente. Vamos investigar o pelo que daquele comportamento. E até o que é um produzir, né? Sim, sim. Então, assim, a protagonizar, ela não fortalece demissões por análises de comportamentos isolados. A gente busca conscientizar os empresários, os nossos clientes, de que esse colaborador ele precisa ser entendido de uma forma maior. Isso está dentro da NR1. Até melhorar a pergunta. Quais comportamentos desse, ou atividades, ou até avaliações dentro do próprio desse cenário, no caso desse cenário que tu trouxeste, estão dentro da NR1? A NR1, ela não vem trabalhar só o processo individual do trabalhador, né, da saúde mental individual, mas ela vem olhar para o todo organizacional. Qual a forma que essa empresa tem de trabalho, de liderança, o que ela possibilita para os seus colaboradores que gera um ambiente saudável. E aí isso faz com que a empresa não pense somente num programa individual ou de setor, mas como é que ela está funcionando? Como é que essa empresa funciona para possibilitar hoje aos colaboradores um ambiente saudável? E aí a gente pode falar de liderança, como as lideranças estão atuando, né? De metas, de produtividade, como é que está sendo exigido. Com a história da tecnologia, da inteligência artificial, as coisas são mais rápidas. Então as metas elas tendem a subir. Né? E a gente precisa olhar para isso com cuidado, porque essa pressão no trabalho, ela não leva para um lugar saudável no dia a dia. E aí, vocês, a protagonizar hoje, implementa a ajuda empresária com a NR1? Sim, nós estamos no movimento de trazer para o empresário esse pensamento estratégico de como traduzir o que ele tem enquanto negócio de forma saudável aos seus colaboradores. Né? E não é um trabalho isolado, sozinho. Quando a gente fala desse processo de NR1, é um trabalho dentro de uma empresa onde várias áreas estão juntas. Né? Não só a área de recursos humanos, como as outras áreas juntas para trazer um processo seguro de trabalho. E aí, quando tu olha um funcionário ali, um candidato, que ele é tecnicamente bom, tecnicamente ele tem todas as capacidades técnicas para aquela vaga, tu mantém ele, assim, e ele talvez não tenha outras características que valorizassem ele ali dentro. Como é que tu direciona? Tipo assim, pô, tu vê que o cara é bom, mas ele não conecta na vaga. Essa pergunta aí, ela se traduz assim: eu tenho um candidato muito bom, mas tem algo que precisa ser desenvolvido. A gente precisa entender com o gestor da vaga o que é negociável. Legal. Entende? Então, assim, existem competências que para o gestor dentro daquela posição são inegociáveis. O candidato precisa ter. Mas tem outras que pode ser flexibilizado. Então, a gente não está diante de um ser humano perfeito. Não existe um candidato perfeito, ideal, idealizado. Eu até digo, gosto de falar sobre isso com os meus clientes. O candidato ideal, o ser humano vem com zonas de desenvolvimento. Né? Então, ali, durante a entrevista, a gente não pode abrir mão do que precisa para aquela vaga, os critérios que são colocados. Mas existem algumas competências que podem sim ser melhores desenvolvidas. Então, nessa hora, nós não perdemos esse talento por conta de uma questão que, de repente, ele não tenha tanto potencial naquele momento. E é muito legal ver isso, porque a gente que está fora de um outro lado
vê e pensa assim, cara, se ele não chegar bem aqui nesse nível, nessa capacidade, talvez ele não entre. E que na verdade não, né? É tudo uma questão de perspectiva e organização ali Sim, para ajustar, né? sim. Porque ele pode não ser hoje, né? Mas ele pode treinar, pode melhorar, pode ter um outro movimento que faça com que ele chegue lá, né? E também acontece do próprio profissional não ter a paciência de esperar as coisas acontecerem. Eu costumo dizer que a gente vai até certo ponto com eles, enquanto consultores, mas daqui para frente é eles, no dia a dia, com eles mesmos, com as questões deles, com os desafios. Porque muitas vezes eles perdem a oportunidade, porque precisa desenvolver coisas que são Uhum, fundamentais para uhum. permanecer. E sabe que eu tô fazendo essas perguntas e sempre tá vindo um empresário na minha cabeça. Aí eu olho e lembro assim, esse cara que falou exatamente isso. Pô, esse aqui na hora de contratar, ele fala assim, ele age assado. Então, tô trazendo aqui vida real mesmo no que eu convivo no Sim, meio e dos eu acho empresários. muito importante porque é o dia a dia, né? É o dia a dia nosso também. Agora tu trouxeste uma coisa no início que eu achei fantástico, que eu ainda não tinha escutado, que é a humanização, que é o recrutamento humanizado e estratégico que a Protagonizar faz, Sim. né? E aí eu queria que tu explicasse esse contexto todo, né? Já falaste um pouquinho, mas eu queria detalhar um pouco mais, né? Até para quando o empresário, né, esse empresário que tem essa necessidade de contratar, ele saber que tem uma empresa que faz isso de forma humanizada. Sim, e isso é algo que a gente busca muito dentro do nosso processo de trabalho, né? O recrutamento humanizado, fazer com que o candidato se sinta bem conosco, mas só que quando a gente fala dessa humanização, a gente não está falando só de um ambiente confortável. A gente está falando de um processo que possibilite a pessoa a revelar realmente, né, sobre suas experiências, suas vivências de maneira agradável, a pessoa Uhum. precisa se sentir pertencente àquele ambiente. E por que isso é importante para o empresário? Porque a gente está conduzindo um processo onde quem vai atuar são pessoas, né? Então, a gente precisa trazer desde a seleção a compreensão de que existe essa valorização, mas que também, se a gente vai contratar pessoas para uma empresa, ela precisa estar conectada àquele negócio que o empresário está querendo, que é a vaga que ele tem, entendeu? Então, se eu não possibilito essa abertura, como que eu vou conhecer esse candidato do outro lado? Então eu posso dizer que o empresário que contrata dessa forma, ele consegue funcionários que façam, que gerem mais resultados? Pessoas conectadas ao negócio geram mais resultados, porque primeiro vai fazer sentido para elas. E se faz sentido para elas, elas vão querer fazer parte daquele lugar. Lembra do seu exemplo? Você não quis trabalhar numa empresa porque escolheu outra, porque primeiro fez sentido para você. Fantástico. E aí isso tem a ver com a liderança, né? Eu queria entender um Sim, pouquinho também como é que vocês conectam na liderança. Porque tudo parte da liderança, né? sim, Então vocês também fazem um trabalho com liderança, tem sim, toda uma sim. conexão. A conscientização da liderança, do papel, de trabalhar por meio de pessoas, mas também fazer parte daquele processo, não apenas delegando atividade, mas desenvolvendo pessoas. Fantástico, fantástico. E eu te falo que hoje o mercado ele precisa de profissionais assim que tragam essa visão humanizada. Né? É a primeira vez que eu escuto nesse formato de conexão, né? De como fazer com que a pessoa do outro lado fique à vontade. Sim, e a gente já recebeu vários feedbacks muito legais, né? Ah, eu nunca fiz uma entrevista tão humanizada, tão acolhedora, e isso traz o nosso propósito de maneira bem genuína, porque eu penso, é isso, é isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa dar oportunidade às pessoas serem quem elas são no processo seletivo, para que a gente possa conhecer se o que a gente traz enquanto oportunidade faz sentido para aquela pessoa. Eu sempre brinco durante a entrevista com o candidato que eu digo: se você não ficar nesta oportunidade, você não sai daqui sem ser orientado um pouco. Porque eu acho que não Fantástico. tem problema nenhum dizer assim. Eu já peguei vários exemplos. O candidato fala muito bem, mas o currículo não está bem elaborado.
E aí, depois de um tempo que a gente trabalha na área de RH, a gente consegue perceber que algumas coisas podem ser flexibilizadas. Eu vou chamar esse candidato. E aí ele vem, ele dá um show, né? Ele fala com muita posicionamento. E aí a gente olha para o currículo eu digo realmente para eles, né? Olha, vou te dar uma dica aqui, talvez aqui fica melhor, porque não é uma disputa. A gente está preparando pessoas para o mercado de trabalho, né? E a gente também, enquanto protagonizar, a gente dá dicas, né, nessa comunicação com os nossos candidatos de preparação para o segundo momento, que é a entrevista técnica, né? Dicas básicas que a gente entende que faz parte do processo de contribuir para aquela organização, quer dizer, trazer pessoas preparadas para aquela vaga realmente faz sentido. Ariana, tu consegue me trazer um case de sucesso, algo, alguém, tu contar uma história que tu conectou, que vocês conseguiram trazer, ou até um case, tu consegue trazer pra gente? Pode trazer? Posso trazer um case que eu considero de sucesso de uma cliente que a gente dava orientação de mercado de trabalho, chegou com um currículo onde precisava melhorar, se posicionar melhor, né? E tinha também as crenças dessa pessoa, né? A questão do autoconhecimento que precisava ser trabalhado melhor. E essa pessoa conseguiu uma oportunidade, a gente se sente muito feliz em falar disso, porque foi uma caminhada que ela protagonizou, né? Onde nós colocamos o caminho, colocamos a estratégia, mas quem atuou foi ela. Quem foi na entrevista, né, que ela foi chamada foi ela, a partir das orientações que a gente deu. Então, ver que o que a gente traz para o candidato dá certo, para o profissional dá certo, também é um retorno do nosso trabalho, né, da forma que a gente vem conduzindo, da forma como a gente vem se colocando nesse processo do dia a dia ali. Se tu pudesse tirar, pegar, pensar uma grande, uma grande ação que te deixa muito feliz dentro do teu trabalho, qual seria? Contribuir com pessoas para protagonizarem o seu dia a dia. A vida e o trabalho, elas estão de alguma forma integradas. E eu gostaria de trazer um exemplo aqui que eu acho que vai fazer total sentido, né, pros nossos telespectadores. Eu fiz uma entrevista com um candidato e no final eu gosto de perguntar para ele se faltou alguma coisa que ele gostaria que eu perguntasse. E aí o candidato disse para mim se eu não ia perguntar para ele os pontos fortes e os pontos fracos, né? Sabe, o candidato não pode ser um checklist Uhum. onde vai se riscando. E aí eu fiquei pensando ali naquele momento, rapidamente comigo, o quanto o nosso candidato ele ainda está nesse lugar, porque de alguma maneira, como você falou, né, uma entrevista mais humanizada, ainda realmente se escuta pouco enquanto movimento, enquanto proposta de trabalho. Né? A gente escuta mais recrutamento e seleção. E a Sim. protagonizar traz recrutamento e seleção com identidade, com humanização. Então, quando ela trouxe para mim que faltava eu perguntar isso para ela, me veio a ideia de que o quanto que precisamos caminhar ainda nesse processo, que não são perguntas prontas, mas um diálogo que ele possa trazer a sua história, sabe? E eu já tinha, durante a entrevista, eu já tinha perguntado isso para ele de outra maneira. Uhum. Porque quando você dá abertura para que as pessoas contem as suas histórias de trabalho, as suas histórias de vida, elas trazem valores, elas trazem dificuldades. E isso tudo remete a comportamento, né? Sim. A potencializações. Então, obviamente, eu já tinha anotado os pontos fortes de outra forma, os pontos de desenvolvimento de outra forma. Mas aí, claro que eu devolvo para a candidata, né? Eu trago esse discurso também para ela de maneira bem simples ali e deixo com que ela me conte, já que aquilo fazia sentido para ela, entende? Eu permito o espaço dela. E aí ela conta algumas coisas que vêm casar com o que eu já tinha anotado. Isso é ser humanizado. Que Então, o fantástico. quanto que a gente precisa caminhar ainda para dar às pessoas o lugar de ser quem são durante o processo seletivo, justamente para a gente conhecer se aquela vaga faz sentido para essa pessoa e se a pessoa realmente quer ficar naquela oportunidade que a gente está ali trabalhando. Sabe que tu contando assim, eu vejo
em 2005, 2006 ali, os meus 20 e poucos anos, eu saindo com pastinha, com um monte de currículo, entregando um monte de lugar, passando por Sim, várias entrevistas nesse mesmo formato sim, antigo, né? sim. Aí eu vejo tu falando isso aqui, eu falo assim, caramba, olha só que fantástico, cara, como a gente evoluiu, né? Como vocês estão trazendo uma visão diferente. É, e eu diria até audaciosa num mercado que fala muito de resultado, né? Como se humanizar um processo pode não ser aos primeiros ouvidos assim, mas isso vai trazer resultado. E aí é que está a questão toda. Quem faz? Pessoas. Quem protagoniza? Pessoas. A partir do quê? Autoconhecimento. Fantástico. Autoconhecimento vem de um lugar assim aleatório? Não. Vem de abertura. Entende? Então você fala sobre você a partir do lugar que você se sente bem. E se a gente conecta isso com a vaga de maneira positiva, a gente entrega para o nosso empresário o candidato conectado ao negócio dele. Total. E gera uma experiência de entrevista de seleção importante, né? Valorizada, Total. respeitosa. Chegando já aqui no final, quero te fazer a última pergunta. Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito que eu não fiz? Eu acho que você contou, trouxe perguntas muito importantes para que os nossos telespectadores compreendam, né, essa caminhada de buscar emprego, de buscar trabalho. Também tem muito disso, né? Buscar emprego, trabalhar a carreira são coisas diferentes. Se você quer só Uhum. ganhar um valor no mês, ou você quer construir uma trajetória que você se orgulhe, que faça sentido ao que você quer viver. Então, assim, você trouxe todas as perguntas que eu acho que foi importante para a gente desenvolver hoje nesse momento. Então, já chegando aqui no finalzinho, agora olhando para essa câmera aqui, queria que tu fizesse aquele convite para aquele empresário que está precisando passar ali esse movimento de entender um pouco mais do seu RH, entender um pouco mais da sua cultura organizacional, seu clima, né? Fazer o convite para ele vir conhecer a Protagonizar. Então, a Protagonizar, ela traz uma proposta que pode conectar o seu negócio a pessoas, né, de forma significativa e com sentido. Então, a gente traz esse trabalho humanizado, acolhedor, propiciando não só esse diálogo com os candidatos, mas também com os nossos clientes. O nosso trabalho ele é personalizado, né? Nós queremos ouvir com presença a sua necessidade. E ouvir com presença é realmente dar lugar às pessoas às suas falas, né? É permitir com que o empresário traga as suas dores e que essas dores não sejam naturalizadas com outras dores de outros empresários, porque cada empresa é diferente da outra. Olha aí, eu tô falando para vocês, assiste até o final, tem conteúdo fantástico. A gente conversou um pouco antes, né? E eu aprendo muito. Já saí com mais um aprendizado aqui. Eu espero que você que assistiu até aqui também tenha entendido, né, esse movimento todo. Já segue no Instagram Protagonizar RH underline. e já Tudo chama. junto. Já chama lá, aqui na descrição também vai estar aqui os contatos, né? O Instagram vai estar, site, tem site? Não estamos ainda Não, com ainda não tem site. site, mas em breve vai ter um site, e então vai ficar aqui embaixo na descrição. E também daqui a pouco tem uma matéria que vai sair com ela, então já Sim. segue a gente aqui, que vai sair um conteúdo fantástico. Eu tenho certeza que quem chegou até aqui entendeu o que precisa realmente mudar dentro de uma contratação, dentro desse fluxo todo. Eu aprendi bastante, já mudou minha visão disso, e eu tenho certeza que quem assistiu vai ter essa visão diferente também. Obrigado, Oriana. Nós que agradecemos por esse momento, por esse espaço, que muito mais do que essa troca é contribuir com pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade, né, de se desenvolverem, de compreenderem como as coisas funcionam dentro de um processo seletivo. Então, para a gente é agradecimentos mesmo. Fantástico. Muito obrigado, Oriana. Obrigado você que chegou até aqui. Não te esquece de seguir também Modesto Alexandre e Portal Ponto para Negócios. A gente fica por aqui. Tchau.